Abrir em 2 Samuel, aleluia, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, amém? Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 9, aleluia, olha o que a Bíblia Sagrada diz. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Aleluias. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, porque nós entendemos o teu propósito, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. A Bíblia diz que houve um homem chamado Jonatas. Amém? Amém. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? Olhe para mim. Jonatas, ele era o filho do rei. Jonatas, ele era um homem herdeiro. Jonatas, ele era um homem que tinha dinheiro. Jonatas, ele era um homem que tinha poder. Jonatas, ele era um homem que podia ter o que ele queria. Mas a Bíblia diz que Deus colocou Davi na vida de Jonatas. Agora vamos fazer um paralelo entre os dois homens. Olhe para mim. Primeiro homem, Jonatas, filho do rei, herdeiro, dono de tudo. Um homem, escute bem, que não precisava de nada. Davi, um homem rejeitado pelo seu pai. Um homem que estava jogado de lado, um homem que tinha que ficar cuidando do rebanho e levando comida para o exército do pai, para o exército de Saul. Um homem que não tinha nem eira e nem beira. Olha que coisa tremenda. Eu estou falando de dois homens, um homem que era rico e um homem que era pobre. Um homem que tinha recurso e um homem que não tinha nada. Um homem que estava em evidência e um outro que estava escondido. Aí sabe o que é mais louco nisso tudo? É que Deus, ele uniu esses dois homens, de dois mundos diferentes. Olha que coisa terrível. Deus pegou alguém, olhe para mim, que estava produzindo escondido no campo, que era Davi, e Deus pegou alguém que estava produzindo publicamente, que era Jonatas. E Deus põe esses dois juntos. E a Bíblia diz que a alma de um se encontra com a alma do outro. E a Bíblia diz que eles então passam a ter uma amizade tão tremenda que Jonatas reconhece em Davi um homem para poder andar com ele. Olha que coisa louca. Irmãos, não é, olhe para mim, não era Davi que queria andar com Jonatas. Era Jonatas que queria andar com Davi. Quem está entendendo? Amém. Por quê? Porque Jonatas carregava o ouro, mas Davi carregava a presença. Jonatas carregava o ouro, vou repetir, mas Davi carregava a presença. O que eu quero dizer para você? Que se você carregar a presença, quem carrega o ouro vai vir até você. Amém. Se você carregar a presença, quem carrega o recurso vai vir até você. Tem coisas que Deus não vai te dar, mas Deus vai colocar na mão de pessoas para que você use. Quem está entendendo? Tem coisas que Deus não vai te dar, porque senão vai atrapalhar a tua administração com Ele. Mas Ele vai pôr na mão de pessoas para que você use. Aleluias! Por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Amém. Levante uma das tuas mãos. Diga assim: Deus. Deus. Não, diga Deus. Deus. Vai cuidar de mim. Vai cuidar de mim. Amém, queridos? Existem algumas pessoas nos Estados Unidos que vivem me convidando para morar lá. Convida para morar lá, quer me dar salário. Dizem para mim assim: pastor, escute uma coisa. Olha o que eles dizem: vem morar aqui, a gente paga a casa para o senhor, a gente já tem casa. O senhor mora de graça, a gente paga o teu salário, você não vai precisar pagar nada. Pergunta a minha esposa. Pessoas que têm muito dinheiro, aleluia, tem helicóptero. Sabe o que Deus falou para mim?
Deus falou: Jean, você não precisa de um helicóptero. Eu vou colocar na mão de quem tem, porque no dia que você precisar, eles vão emprestar para você. Amém. Pergunta para elas, se a gente quiser viajar para a América, tem um monte de casa para a gente ficar, a gente não precisa pagar R$1 de hotel. Porque Deus nos deu presentes que a gente não precisa pagar. Aleluia! Deus colocou na mão de pessoas que vão nos ajudar e nos servir com o que tem. O que é isso? Isso é você carregar o que Deus te pôs. E Deus dá outras pessoas para carregar outras coisas. Quem está entendendo? Amém. Aí você vai dizer: pastor, mas você não queria o que esses caras têm? Não, sabe por quê? Porque Deus não me chamou para ser um grande empresário. Deus não me chamou para ser um grande empresário. Então eu deixo esse dinheiro na mão dos grandes empresários, meus amigos, que podem cuidar de mim quando eu precisar. E eu quero só ter a presença de Deus para poder manifestar ela quando o Senhor precisar que eu manifeste. Eu não quero trocar o que Deus me deu por um prato de lentilha, irmão. Porque para aquilo que para o mundo é muito grande, para Deus é apenas um prato de lentilha. E nós temos que entender isso, senão a gente vai trocar a bênção o tempo inteiro. E sabe de uma coisa? A dificuldade faz a gente vender os valores. A Bíblia fala isso. Quando a Bíblia fala de Esaú, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso, quando a Bíblia fala de Esaú. O que a Bíblia fala quando a Bíblia fala de Esaú? A Bíblia fala que Esaú tinha a bênção do Senhor. Só que a palavra de Deus diz? Diz o quê? Diz que Jacó estava fazendo comida, Esaú estava com fome, e ele disse: ó, você me dá comida, eu te dou a bênção que o pai colocou sobre a minha vida. E aí eles trocam. Esaú fica com a comida e Jacó fica com a bênção da primogenitura. Quem ganhou? Jacó. Quem perdeu? Esaú. Mas por que Esaú perdeu? Porque ele não sabia o que carregava. Quando a gente não sabe o que carrega, a gente perde. Porque a gente deixa as pessoas dar valor naquilo que a gente carrega. Ninguém pode colocar valor naquilo que você carrega. Porque aquilo que você carrega, quem te deu é Deus. Você tem o direito, você tem o dever de valorizar. Amém. Se alguma pessoa dizer o que você carrega vale 100 mil, você vai dizer: não, vale mais. Vale 1 milhão, não, vale mais. Porque o que eu carrego foi Ele que me deu, então não tem valor. Nada, nenhum dinheiro do mundo pode pagar o que eu carrego. Porque é muito valoroso, não há um valor numérico que possa pagar isso. Porque foi Deus que pôs na sua vida. Quem está entendendo? Amém. Mas quando você não compreende essas verdades, você troca. Porque hoje muitas mulheres que disseram: eu nunca vou me prostituir, de repente acaba fazendo programa. Porque não tem o que comer. E aí acaba se vendendo seus valores em troca de algum benefício. E muitas vezes nós fazemos isso na fé. Nós vendemos os nossos valores em troca de alguns benefícios. E perdemos o princípio da multiplicação, que é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E Deus quer te trazer de volta para a oração, para o jejum, para o primeiro amor, para aquelas coisas que te incomodavam quando você fazia errado, aquelas coisas que te faziam, que doía em você quando acontecia, e que hoje já não dói mais, porque o culto se tornou natural, a unção se tornou natural, o louvor se tornou natural, e Deus está te chamando para um novo concerto. Amém. Porque Ele quer usar a tua vida. Agora olha que coisa tremenda. Você pega, escute o que eu estou dizendo. Você pega e você vê um cara que tinha tudo, era Jonatas. Um cara que não tinha nada, era Davi. Mas Davi tinha o que Jonatas não tinha, que era a presença do Senhor. E se você tiver a presença do Senhor, Deus vai cuidar de você. Quem entende isso? Amém. Se você tiver a presença de Deus, Deus vai cuidar de você. Eu creio, Jesus. Sabe o que um dia eu ouvi? E eu guardei isso, e eu repito nas minhas mensagens até hoje: ninguém alcança o que não enxerga. Você só vai até onde você enxergar, você já lá. Se você não se vê em determinado lugar, você nunca estará naquele lugar. Porque o que você enxerga é aonde você vai estar. A Bíblia diz o seguinte: se você for para a guerra se sentindo um perdedor, você já perdeu. A Bíblia diz isso. Você tem que ir para a guerra pensando: eu vou vencer, porque essa batalha não é minha, é do Senhor. Amém. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar a vitória. Agora, por que nós não somos abençoados? Porque nós não entendemos isso. Então eu entendo que tem coisas que Deus vai me dar, mas tem coisas que Deus vai pôr na mão de outras pessoas para que eu use, porque o meu chamado não me dá direito de ter. O meu chamado não me dá direito de ter. Então Deus vai usar outras pessoas
E as pessoas vão dizer, ó, usa o que é meu. Não precisa ser teu não, pastor, usa o que é meu. E eu tenho vivido isso. E eu digo para Deus, Senhor, eu não quero não. Pode deixar eu usando o que é do irmão, porque o Senhor chamou ele para ganhar dinheiro, mas o Senhor me chamou para ganhar vidas. Amém. E o Senhor chamou cada um para ganhar o que o Senhor chamou. A uns uma coisa e a outros outras coisas. E eu entendi o meu chamado. Amém. Quem está entendendo? Amém. E quando você entende o teu chamado, cara, você é muito abençoado. Porque o Senhor, ele começa a glorificar o nome dele na tua vida. E as coisas começam a acontecer. E pessoas que você nem conhece começam a vir atrás de você. Hoje um casal que, cara, eu nunca vi eles na vida, acabou tudo, ele falou, pastor, o senhor me recebe quinta-feira, eu precisava conversar com você. Eu falei, não, mas você me conhece da onde? Não, eu já ouvi falar do senhor, o senhor pode me receber? E Deus falou, cara, recebe ele. Deixa eu dizer uma coisa, é o Senhor que faz as coisas, não somos nós, é Ele que move, a gente tem que estar só alinhado. Se você estiver alinhado, as coisas funcionam. E Deus quer fazer com que a tua vida funcione, quem entende isso? Amém. Senão você vai ficar a vida inteira correndo atrás de alguma coisa que não vai. E você vai dizer, pô, mas eu não deslancho. Pastor, eu não deslancho, as coisas não vão, não acontecem. Mas por que não deslancha? É por causa de Deus ou é por causa da gente? Por que não deslanchamos? Você já fez essa pergunta? Às vezes a gente não deslancha não é porque Deus não quer, é porque a gente não se vê deslanchando. Ou porque a gente quer deslanchar como a gente quer. A gente não quer deslanchar debaixo de um princípio. A gente quer deslanchar com a nossa mentalidade. Não, ó Deus, eu só aceito se for do jeito que eu quero. E Deus diz, não, eu quero te abençoar, mas do meu jeito. E do jeito dele ele vai te fazer um profissional liberal. Do jeito dele ele vai te fazer um grande empresário. Do jeito dele ele vai pôr dinheiro na tua conta. Do jeito dele ele vai curar tua família. Do jeito dele ele vai fazer milagre na tua casa. Do jeito dele ele vai acabar com as brigas. Do jeito dele ele vai restaurar tudo. Porque o jeito dele não é o teu jeito. Amém. É verdade. O jeito de Deus não é o nosso jeito. Mas nós às vezes falamos, Deus, mas... E Deus está dizendo isso para você. Veja, dois homens, um tinha dinheiro e outro tinha unção. Pastor, é água e vinho, é água e óleo? Talvez sim, talvez seja água e óleo. Mas eu vou dizer uma coisa, nesse caso deu liga, Deus misturou. Sabe por quê? Porque o problema não é o dinheiro e a unção, o problema é quem carrega. Quem está entendendo? Amém. O problema não é dinheiro e nem unção, é quem carrega. Porque tem quem carrega a unção e fique vaidoso. E tem quem carrega o dinheiro e fique soberbo. O problema não está nem com o dinheiro nem com a unção, está com quem carrega. E Deus encontrou dois homens de coração bom. Um homem de coração bom com dinheiro e um homem de coração bom com unção. E aí o Senhor pegou e disse, deixa eu unir esses homens, porque eles vão fazer uma revolução junto. E é o que Deus quer fazer na sua vida, é colocar pessoas que venham acrescentar na tua vida e não tirar já o que você não tem. Mas como é que isso vai acontecer, de Deus acrescentar na minha vida? Quando você entender que você carrega algo e que tem pessoas que carregam coisas e que Deus pode unir a você para que vocês sejam uma bênção. Amém. Só que sabe qual é o grande problema? A gente só quer pessoas que pensem igual a gente. A gente só quer pessoas que carreguem o que a gente carrega. Quem já entendeu isso? É ou não é? A gente só quer pessoas que carregam o que a gente carrega. Se a pessoa carrega uma coisa diferente, já não serve para andar com a gente. Ah não, pastor, eu não sirvo para andar com essa pessoa não. Vamos fazer aqui. Escute, só para você entender, vamos fazer aqui, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente pega e traz um mendigo de rua aqui, como é feito aqui na igreja? Aí você vai abraçar, vai beijar, pô, mendigo, gente boa. É ou não é? Aí você imaginou se esse mendigo se torna o maior dizimista da igreja? Cara, Deus levanta ele, o cara voa. Aí os mesmos irmãos que abraçaram e deixaram aqui vão querer pôr ele para fora. Ah não, esse irmão aí não precisa chegar com esse carro na igreja. Não precisa ter essa casa. Pô, eu posso perto do irmão, o irmão só fala do helicóptero dele. Por quê? Porque o que a gente não tem nos incomoda. Aquele mesmo irmão que a gente trouxe, a gente vai pôr ele para fora. Sabe por quê? Porque a gente não consegue andar com gente diferente. E Deus está nos chamando para a gente quebrar algumas coisas e entrar em alguns lugares. E nos mover com pessoas que vão pensar diferente da gente, vão andar diferente da gente, vão carregar coisas diferentes, mas vão se envolver no mesmo propósito. Quem está entendendo? E Deus quer fazer isso, e Deus juntou esses dois caras. E aí sabe o que aconteceu? Um só tinha dinheiro, e o outro tinha muito poder de Deus, muita revelação. E
quando eu digo revelação, é um cargo dos céus. E sabe o que acontece? Deus une os dois. Um de revelação e une um que tem muitas coisas fora dos céus. E sabe o que acontece? Deus abençoa. E aquele cara que só tinha revelação, ele começa a crescer. Por quê? Porque ele começa a entender o que Deus tem para a vida dele. E aquele outro, olhe para mim, que só tinha dinheiro, ele acaba por uma fatalidade morrendo. Ele vai para uma guerra e morre. Mas havia uma aliança. E quando tem uma aliança, mesmo depois da morte, a bênção continua na casa de quem já morreu. Olha que coisa tremenda. Quando Davi fez uma aliança com Jonatas, a Bíblia diz que Jonatas tirou o seu cinto, tirou a sua capa, tirou a sua armadura e deu a Davi, e disse assim: Davi, eu estou fazendo uma aliança com você, eu estou tirando coisas que são minhas, que mostram quem eu sou quando eu saio na rua, porque quando olham o meu escudo, quando olham o meu cinto, quando olham a minha roupa, eles sabem que Jonatas está chegando, o filho do rei Saul. Eu estou me despindo disso e estou entregando para você que não é nada, cara. Eu estou dando para você que humanamente não é ninguém, e estou mostrando para você que eu creio no que você carrega. Eu creio tanto no que você carrega que eu estou fazendo uma aliança com você hoje. E sabe o que acontece nessa aliança? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que então os dois acabam um servindo o outro, um abençoando o outro. Aí Jonatas morre, deixa um filho que não anda, com problemas sérios. Olha que coisa terrível. O pai de Jonatas morre. Então morre o pai, morre o filho, e fica só o neto de Saul e o filho de Jonatas, aleijado, jogado. Só que havia uma aliança. E aí Davi diz assim, quando ele assume o reinado: tem alguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? Amém. É interessante, olhe para mim, irmão. Esse menino, o filho de Jonatas, ele era o herdeiro legítimo no lugar de Davi. Porque se o vô era rei, quando morre o vô, quem é o rei? É o filho. Quando morre o filho, quem é o rei? É o neto. O herdeiro legítimo era esse menino aleijado. Qualquer rei no lugar de Davi, sabe o que fazia? Mataria ele, porque ele é uma ameaça ao reino, já que ele é herdeiro legítimo. Mas Davi diz: não, eu tenho uma aliança com o pai dele, e ele vai ter que entender que eu vou ressarcir tudo que era do pai dele e do avô dele. Tudo que era do pai e do avô eu vou devolver, e eu não vou ficar com um tostão da família deles, para que eles saibam que a aliança que eu fiz com Jonatas está valendo agora na vida dele. Amém. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você faz uma aliança com o Senhor, essa aliança não para na tua casa. Essa aliança visita os teus filhos. Essa aliança visita os teus netos. Essa aliança, ela visita a terceira e a quarta geração da tua família. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas eu estou passando por uma situação terrível na minha vida. Eu estou passando por uma situação terrível, eu tenho uma luta terrível. Mas deixa eu dizer uma coisa: a presença de Deus não vai sair da sua casa. Amém. Porque você não é o que você está vivendo, você é o que você carrega. Amém. Davi viveu maus bocados, mas ele carregava uma unção poderosa. Amém. Amém. Aleluia. Você não é o que você está vivendo, você é o que você carrega. Quem está entendendo? Amém. Você pode estar aqui na pior crise da tua vida, mas você não é essa crise. Você é uma bênção para Deus, e você carrega algo importante dentro de você. Amém. E eu vou dizer uma coisa para você, escute. Eu lembro quando eu não era casado, não tinha filho, e eu também não tinha perspectiva nenhuma, nem de casar, ter filho, e eu nem sabia se era isso que eu queria. Eu lembro que eu dizia para Deus: Senhor, vai acabar em mim, porque eu não vou dar continuidade. Não vai ter uma linhagem para continuar a minha geração. E sabe o que Deus disse para mim? Deus disse assim: não vai acabar em você, porque ainda que você não deixe um herdeiro, as minhas mãos vai estar sempre sobre a sua família, sobre os filhos dos seus tios, dos seus parentes. A minha mão vai estar sempre com a sua casa. Eu falei: uau. Deus falou: o fato de você não dar continuidade a uma geração não significa que eu vou tirar a mão da sua casa, porque Deus é um Deus de família. Deus pega todo mundo, irmão. Amém.
Deus pega todo mundo, Deus começa com você, mas Deus pega o coração mais duro, Deus pega o coração mais quebrado, Ele pega todo mundo e Ele traz para Ele, e Deus disse isso para mim, Deus falou, ainda que você não tenha filho, eu não vou deixar de visitar os teus irmãos, eu não vou deixar de visitar os filhos dos teus irmãos, eu não vou deixar de visitar a sua família, os seus parentes, não deixarão de ser visitados, porque a aliança, aleluia, é aliança para todos, não é para uma pessoa. Aleluia, não existe uma aliança de uma pessoa, é uma aliança geral. Deus, Ele vai pegando um por um, Ele vai salvando, Ele vai abençoando, Ele vai trazendo para Ele. Aleluia. E sabe qual foi o mais engraçado? É que quando Deus mandou chamar esse filho de Jonatas, e Ele manda chamar ele, escute bem, Ele pega o empregado de Jonatas, que ainda estava vivo, e falou assim, ó, cuida dele. Não, mas ele não tem como me pagar, mas quem vai pagar sou eu. Mas cuida desse menino. Mas por que você vai fazer isso? Ele vai te dar trabalho no futuro, não tem problema, eu tinha uma aliança com o pai dele. Aleluia, irmãos, Deus não quebra aliança, quem quebra aliança são os homens. O que o Senhor disse para Noé? Enquanto o ser humano olhar para o alto e ver o meu ar, eles vão lembrar que eu não vou destruir a terra por água. Deixa eu dizer uma coisa, a aliança de Deus é perpétua. Amém. Deus tem uma aliança perpétua com a sua igreja. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus de aliança. Agora olha que coisa tremenda. Aí Deus restaura a vida desse homem, que era filho de Jonatas, amigo de Davi. Mas não para aí. A palavra de Davi começa a ecoar no palácio. E todo mundo começa a dizer, quem é esse cara? Quem é esse cara que foi tão bondoso com um menino que ele tinha que ter matado? E aí eles começam a ouvir a palavra de Deus também, porque a palavra de Deus vai passando de um para o outro. E eu quero dizer para você que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus pela aliança que você tem com o Senhor. Amém. Quem está entendendo? Amém. As pessoas vão ver que você não tem vergonha de se relacionar com Deus. As pessoas vão ver que você não tem vergonha de se relacionar com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Elas vão entender o que você carrega. E elas vão dizer, eu quero viver o que essa mulher está vivendo, eu quero viver o que esse homem está vivendo. E você vai dizer, mas eu nem tenho tanto dinheiro. Não, mas você tem alguma coisa diferente. Porque o Senhor é assim, irmão. Eu lembro quando eu tinha acabado de me converter, cara, eu estava injuriado. Aqueles dias que você acorda querendo bater em todo mundo, sabe? Você está irritado, sabe? Eu tinha acabado de me converter e eu estava no ponto de ônibus, irmão, bravo. Aí tinha um velhinho, porque os velhos é outra coisa, né, irmão? Os caras já viveram tudo. A gente tá apavorado e fala, eu já paguei essa conta. Não, mas dá para pagar? Dá, eu paguei, filho. E a gente tudo apavorado e eles já resolveram a situação. E aí ele cantando, Deus está aqui assobiando, irmão. E aquilo eu disse, não é possível. Eu atormentado e alguém cantando. Essa hora da manhã, nesse ponto de busão lotado. Aí Deus falou, pois é. Alguns entendem, outros não. Ele está assobiando, porque ele já viu uma vida inteira e ele entendeu que o melhor é acreditar e esperar. E você está achando que com a tua braveza você vai resolver. Não faça isso, assobie também. Aí eu olhei assim, e o velhinho cantando, eu falei, Jesus, mas só tem eu crente aqui, e eu estou mais atormentado que esses caras que não é crente aqui, porque ninguém está tão incomodado que nem eu. Deus falou assim, porque você encontrou alguma coisa nele que mexeu com você. Você conhece a minha palavra, mas você não vive a minha palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas nós não vivemos a palavra de Deus. E por não viver a palavra de Deus, os desafios do dia a dia nos incomodam. A gente acha que não vai dar. A gente acha que não tem jeito. Mas foi como eu preguei aqui na semana passada. Tinha 12 homens, 10 com uma perspectiva e 2 com outra. Os 12 viram a mesma coisa. Só que 2 tiveram uma visão diferente da realidade. Tiveram uma perspectiva diferente. E diante daquela perspectiva eles se moveram e Deus abençoou. E nós muitas vezes estamos como aqueles 10. Que olhamos as coisas e entendemos da nossa forma. E achamos que nunca vai dar certo aquilo que Deus já programou para dar certo. Amém. E só falta a gente crer. Quem está entendendo? Amém. Você está entendendo a minha pregação? Você está entendendo a minha mensagem? Amém. Amém. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tinha tudo para dar errado para Davi. Mas Deus colocou pessoas pontuais na vida dele. Quem está entendendo? Amém.
Diga assim comigo: Deus, Deus, coloque gente pontual na minha vida. coloque gente pontual na minha Amém, querido? Nós precisamos disso. Davi só tinha o que Deus pôs nele, mas Deus levantou o Jonas para ajudar ele. Agora sabe o que acontece? Jonas ajudou ele? Não, ele ajudou mais Jonas do que Jonas ajudou ele. Porque Jonatas ajudou ele enquanto estava vivo. Ele ajudou Jonatas quando Jonatas já tinha morrido. O que eu quero dizer para você: quem tem unção não acaba no dinheiro. Porque o dinheiro de Jonas acabou, mas a unção de Davi continuou. Amém. Olha que coisa tremenda. Quem ajudava, morreu. E quem era ajudado, ajudou o filho de quem morreu. O que eu quero dizer para você: o que você carrega é mais importante do que o mundo tem aí fora para te dar. Você precisa ter o que as pessoas conquistam, você precisa trabalhar, você precisa se formar, você precisa estudar, você precisa ganhar bem, sim, mas isso não é o final, isso é o começo. É só o começo da caminhada, porque o final é em Deus. E quando você está em Deus e Ele em você, tudo acontece. Quem está me entendendo? Agora, olha que coisa tremenda, você que me ouve nessa noite. Às vezes você diz assim: mas não dá, mas dá. Sabe como é que eu cheguei a esse ponto? Eu disse isso para esse irmão. Nós fazíamos culto numa agência de carro. Escute, aqui na Avenida 1, agência de carro. Nós fazíamos culto numa agência de carro aqui na Avenida 1. Eu lembro até hoje, era 6 horas da tarde, eu tirava todos os carros, 6 horas não, 5 da tarde do sábado, eu tirava todos os carros da agência, lavava, puxava no rodo, colocava as cadeiras, montava o som e a gente fazia o culto. Dava 10h30, escute bem, 10h30 da noite, 11 horas, eu estava pondo o carro para dentro da agência, fechando a agência, que era emprestada, isso no sábado. Tinha 80, 90 pessoas no culto, e eu sabia que nem 5 iria com a gente para a igreja, porque cada pessoa daquelas que estavam no culto tinha as suas igrejas e estavam comigo no sábado, porque era dia de culto que não tinha nas suas igrejas. E a gente foi para um aluguel para pagar quase R$3.000. E sabe o que acontece? Você vai dizer assim: pastor, você tinha quantos anos? 24 anos, 25 anos. Aí você vai dizer assim: e o senhor acreditou? Acreditei. Faltando 10 dias para pagar o aluguel, nós não tínhamos nem a metade do dinheiro. Mas chegou no dia, nós tínhamos o dinheiro inteiro. Amém. Deus me forjou desde pequeno para viver em fé. Por isso que eu acredito antes de ver. Amém. E por isso que as coisas acontecem. E Davi era um homem desse. Davi foi um homem desse. E aí sabe o que aconteceu? A gente pagou o aluguel. E aí depois o dono do salão falou: vocês não querem alugar a parte de cima? Quero, alugamos a parte de cima também. Porque nós entendemos o propósito. E Deus foi abençoando. Agora você imagina você com 24 anos, com um prédio de R$2.500 para pagar, sem ter 5 pessoas como membro da tua igreja. Escute bem. Jovem, com toda uma vida pela frente, acreditando que Deus faria alguma coisa. Aleluia. E eu continuo acreditando que Ele pode fazer alguma coisa. Amém. Eu continuo acreditando nesse mesmo Deus. Amém. Aleluia. Eu continuo acreditando. Porque é o Deus que me sustenta ainda hoje. Amém. É o Deus que me faz se sentir desafiado. É o Deus que faz eu acordar de manhã, que nem esses dias eu dentro do carro eu falei para Deus: Deus, eu estou saindo de carro, o que a gente vai fazer hoje? Para onde a gente vai? Como é que vai ser o nosso dia? Saber que Ele está no controle de tudo e que não nos vai faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Ele é o teu pastor e nada te faltará. Amém. Aleluia. E o Senhor nos abençoou e estamos cá, estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Continuamos vivos, abençoados, melhor do que antes, porque quando você envelhece, você melhora. E deixa eu dizer uma coisa, aleluia, continuando crendo em Deus. Eu estou que nem Caleb. Ele disse assim: cara, vamos subir um monte, porque eu tenho o mesmo vigor de quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Caleb disse isso.
Eles falaram, Caleb, você quer a terra fácil ou você quer onde tem gigante? Ele falou, vamos subir para onde tem gigante, porque eu tenho o vigor de quando eu era um garoto. Aleluia. Aleluia. Ele disse isso com 80 anos. Amém. E a gente com 40 já não vê a hora de se aposentar. Oh meu Deus, eu preciso me aposentar. E Caleb com 80 querendo conquistar. Aleluia. É tão bom quando a gente conversa com gente de outra cabeça. Esses dias eu conversei com um médico, amigo da minha esposa, e ele tem 65 anos, e ele disse assim para mim, eu vou chegar no 120. Aí eu falei, amém. Ele falou, eu vou chegar nos 120 anos. Eu não nasci para viver 80 anos. Cara, sabe o que é isso? Isso é presença. É saber o que Deus te chamou para ser. E às vezes a gente está com 30 já, oh meu Deus, não vê a hora, Senhor, me recolhe. E Deus não quer te recolher. Deus quer te restaurar para te levar para o céu, para que você dê menos trabalho lá. Então Ele quer te ajudar aqui. Porque se Ele te recolhe agora, cara, você vai arrumar muita confusão lá. Então Ele vai te restaurar aqui para te levar trabalhado. Quem está entendendo? Você crê assim? Eu creio. Ele vai restaurar você aqui. Ele vai abençoar você, Ele quer mudar a história da sua vida. Você crê assim? Amém. Diga assim, Deus quer mudar a história da minha vida. Deus quer mudar a história da minha vida. Quantos creem assim? Amém. Aleluias. Mas a tua aliança precisa estar intacta. Diga, a minha aliança precisa estar em Deus. Você crê assim? Amém. Aleluia. Olhe para mim. Eu sou tão grato a Deus, irmão. Eu sou até chato de tanto que eu agradeço. Às vezes eu me aperto e digo, cara, você está vivo, você era para estar já. E você está vivo. Porque eu sei aonde eu andei. E eu sei o que Ele fez. E eu sei que se hoje alguma coisa funciona em mim é porque Ele fez. E Ele fez na sua vida. O problema é que a gente não acha lugar de gratidão em Deus. Amém, Jesus. A gente não consegue olhar para Deus e ver o que Ele fez porque a gente acha que está faltando alguma coisa. E Deus então diz, agradece pelo que você tem que eu vou te dar mais ainda. Quem está entendendo? Amém. Você crê assim? Amém. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Aleluias. Eu quero que você se coloque de pé. Diga assim comigo, eu vou viver o melhor de Deus O melhor de Deus. para a minha vida. Diga assim, eu vou viver o que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram. É o que eu vou viver. Você está entendendo? Quem crê nisso? Você vai viver isso. Mas como é que eu faço para viver esses milagres, pastor? É simples. É você se aliançar com o Senhor e dizer, Deus, eu não estou disposto a quebrar aliança. Nós vamos brigar e eu não vou quebrar aliança. Eu não vou quebrar. Eu posso ficar com raiva da situação que eu estou passando, mas eu não vou quebrar minha aliança. Porque a minha aliança é eterna. Quem está entendendo? A minha aliança é eterna. Quantos creem assim? Uma aliança eterna. Eu olho para Jonatas, eu olho para Saul, eu olho para Davi e eu vejo a provisão de Deus naquela casa. E eu vejo a provisão de Deus na vida de alguns irmãos aqui. Não, você não entendeu. Eu vejo a provisão de Deus na vida de alguns irmãos aqui. Aleluia. Aleluias. Eu sempre soube que eu não precisava de dinheiro para chegar onde Deus tinha que me colocar. Mas eu sempre soube que eu precisava de temor e tremor para que Ele me colocasse aonde Ele queria me colocar. Eu sabia disso. As pessoas diziam para mim assim, você precisa de dinheiro? Eu dizia, não preciso de dinheiro. Eu preciso da presença dEle, de muito temor, para não quebrar a aliança. Porque enquanto nós tivermos uma aliança, Ele vai abençoar a minha vida. Ele vai colocar as coisas. Eu tenho experiências com Deus tremendas, irmão. Se eu ficar contando aqui, a gente vai ficar só contando testemunho. Só testemunho. De Deus colocar dinheiro dentro da minha calça. De Deus fazer coisas que você fala, cara, não, para, isso aí é mentira. Das coisas que Deus já fez na minha vida. Aleluias. E eu continuo crendo que Ele vem fazendo até hoje. Aleluia. E Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Quem entende isso? Ele vai fazer. Ele quer fazer. Você crê nisso? Aleluia. Feche os seus olhos, por favor.
Eu quero que você ore a Deus nesse momento. Fale com Ele. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele, diga: Jesus, eu te amo. Esse é o momento de você fechar os olhos e falar com Ele. Dizer para Ele que você o ama. De você dizer para Ele: Senhor, cuida de mim. Cuida da minha casa. Cuida da minha família. Cuida de mim, Senhor. Eu tenho orado pelo nosso trabalho na África. Eu tenho orado pelos trabalhos aqui com os moradores de rua, com os catadores de papelão que a gente tem servido aqui na comunidade. Eu tenho orado pelo trabalho que nós temos feito também com os ribeirinhos, com as crianças lá no norte de Minas. Eu tenho orado, porque tem criança órfã, criança que eu tenho que comer. E eu digo para eles: Pai, o pão e a manteiga essa igreja consegue dar, mas uma criança órfã não é só comida que precisa. A nossa igreja está conseguindo manter. Eu digo: mas não é só dinheiro, Pai. O dinheiro é importante para que eles comam, mas precisa de afeto. E esse afeto os pais falharam, mas o Senhor pode ser o pai deles nos dias de hoje. O Senhor pode ser o pai dessa criança, o Senhor pode ser o marido dessa viúva. Porque o dinheiro mata a fome, mas o afeto cura a alma. E Deus quer trazer afeto para a tua vida também essa noite. Eu digo para Deus sempre: Senhor, muito obrigado mesmo por a gente estar podendo pôr comida num monte de mesa. Mas eu tenho uma coisa para dizer ao Senhor. Eu disse para Ele: toca o coração dessas pessoas, porque eu só posso dar um prato de comida, mas o Senhor pode fazer mais. Deus pode fazer mais, irmão. Deus pode dar carinho, Deus pode dar atenção, Deus pode dar amor, e Ele quer fazer isso na sua vida essa noite. Deus quer fazer isso na sua vida essa noite. Assim como Deus mudou a minha história, e tem mudado, e não tem sido fácil para Ele, porque a gente é intransigente, a gente está sempre lutando contra Deus, mas Ele tem tentado me ajudar. Eu quero que você deixe Ele te ajudar essa noite, que você se renda a Ele. Levante as suas mãos, diga isso para Ele, adore Ele, diga para Ele, diga: Deus, abençoe a minha casa, diga para Ele: abençoe a minha casa, abençoe meu casamento, minha família, meus filhos, o trabalho. Peça para Ele, diga para Ele: Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Eu creio naquilo que Deus pode fazer. Sim, eu creio. Fala com Ele, irmão. É uma noite de milagres. Todos os meus tesouros vou derramar diante. Escute, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Declare: Eu quebro meu vaso. eu quebro. Eu quebro meu vaso aos teus pés, Aos pés. do meu amado. Levante a mão. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Diga: Deus, eu me rendo à tua presença. Eu me rendo ao teu amor. Escute, tem uma senhora de amarelo aqui na minha frente. Dá um sinal com a sua mão. Eu não conheço a senhora, mas escute uma coisa: Deus, Jesus vai mudar a tua vida. Escute o que eu vou dizer para a senhora. Anote o dia de hoje. Eu via
eu via como um bisturi entrando dentro da senhora. E eu via Deus fazendo um grande milagre. E eu dizia: Deus, por que isso? Deus falou: porque eu tenho que separar algumas coisas dentro dela, eu tenho que rasgar algumas coisas dentro dela, eu tenho que fazer algumas coisas dentro dela, e vai brotar algumas coisas muito fortes na tua vida. Então, filha, se prepara para viver algo surpreendente da parte do Pai. Porque o meu Deus, escute o que eu estou dizendo, o meu Deus, Ele manda te dizer que os papéis serão assinados. Eu vejo papéis, liberações, documentos, e eu vejo a tua saúde. Eu vejo Deus fazendo coisas para o teu futuro, relacionado a papéis e documentos. Eu não sei o que é, talvez nem você, mas vai haver uma liberação do Senhor em algumas áreas. Aleluias. Eu te amo, Cristo. Aos teus pés estou. Eu te amo, Cristo. A render tudo que estou a ti. Ame Ele. Tudo que eu tiver, receba que Senhor. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia hoje. Vem aqui à frente, por favor. Aleluias. Aleluia. Escute o que eu vou te dizer. As irmãs vão passar o pão e o cálice. Você vai pegar o pão e vai pegar o cálice, e nós vamos cear juntos, assim como fizemos de manhã. Você vai comer do pão e você vai beber do cálice. Você vai pegar e você vai esperar, e nós vamos esperar um pelos outros, e nós comeremos do pão e beberemos do cálice. A Bíblia diz que aquele que come do pão e bebe do cálice tem aliança e parte com ele. Aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem aliança com ele, nem parte com ele. Quem está entendendo? Eu quero que vocês passem agora, por gentileza, o pão e o cálice. Nós vamos esperar um pelos outros. Você vai esperar, nós vamos esperar. Pegue o pão, pegue o cálice. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Pegue o pão, pegue o cálice. Eu quebro meu vaso. Sim! Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro! Aos pés! E não importa o preço Declare isso. do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua
É tão bom a gente se importar com as coisas de Deus. É tão bom a gente se importar, escute bem, com a casa de Deus, com aquilo que Deus está produzindo. É tão bom a gente se importar. É tão bom a gente se importar com aquilo que Deus está fazendo. Não tem coisa melhor do que a gente se importar com aquilo que Deus está fazendo. Oh, Pai. Sim, sim, sim. Oh, Pai. Eu sei, Pai, eu sei. Eu sei. Sim, sim. Eu sei que o Senhor está aqui, Abba. Eu sei que o Senhor está aqui, Jesus. Ele está aqui, irmão. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Sim, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Essa casa se encherá. Levante as tuas mãos, clame a Ele, adore a Ele. Escute. Ei, eu tenho uma boa notícia para dar para você essa noite. A Bíblia diz assim no Novo Testamento: vossos pais comeram do maná e morreram, mas aquele que se alimenta de mim jamais provará a morte. Escute, aquele que se alimenta de Deus tem a vida eterna. Eles comeram do maná, mas morreram. Aleluia. Mas aquele que se alimenta de Deus tem a vida eterna. Pegue teu pão, Pai. Eu, como sacerdote dessa casa, eu quero abençoar esses pães. E eu quero declarar a bênção do Senhor estabelecida para um novo tempo. Um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento, um tempo de liberações preciosas e poderosas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, comamos todos. Levante teu cálice. A Bíblia diz: esse é o cálice da nova aliança. Jesus derramou seu sangue pelas nossas vidas. Não há mais morte no mundo do que morte de cristãos. Ninguém morre mais que cristãos no mundo inteiro hoje, porque simplesmente aceitaram a verdade. E quando você é luz no meio das trevas, as trevas se incomodam, mas a luz não para de brilhar. A Bíblia diz que ela nasce cada vez mais forte. Quem está entendendo? Pai, abençoe esse cálice, abençoe esse suco, e que ao tomarmos sejamos curados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, todas as áreas, por essa aliança que nós temos com o Eterno. Tomamos todos em nome de Jesus.
dizer que ama Ele? Você pode dizer eu te amo, Jesus? Você pode? Pode dizer eu te amo, Jesus. Tem alguém aqui que ama Ele? Tem alguém aqui que pode dizer eu te amo? Tem. Cadê você? Cadê você? Cadê você que ama Ele? Cadê você? Sim! Cadê você? Quantos amam a Deus aqui? Não, quantos amam a Deus? Então diga para Ele, eu te amo, Jesus. Diga, eu te amo, Jesus. Diga assim, eu não vou desistir de você. Diga para Ele, eu não vou desistir de você, Jesus. Tem alguém aqui que não vai desistir dele? Tem alguém aqui que não vai desistir dele? Sim, nós não vamos desistir dele. Aleluia! Quem ama Ele? Você ama Ele? Glória a Deus. Ele é lindo. E Ele está fazendo muitos milagres aqui. Você crê? Se assente um instante, por favor. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Acenda a luz para mim, queridos, por favor. Eu tenho mais um último recado para te dar.